Você aceitou mesmo? Aceitou profundamente o diagnóstico do diabetes? Meu nome é Françoise Câncio. Bom, a gente chegou na fase 2, né, da exposição. Diabetes mellitus, compreendendo a aceitação. Por que a questão da aceitação? Bom, eu sempre fui uma médica com um cunho de... Eu sempre me senti muito responsável, né? Os pacientes chegaram e eu queria que eles saíssem da consulta assim. Ela se importa comigo. Só que muitos pacientes tinham medo de mim, porque eu achava que me importar era contar para eles das complicações que eles iam ter se eles não tivessem aderência. E aí o tempo foi passando, eu fui me abrindo, e aí o meu olhar foi mudando, e as minhas consultas foram mudando. Eu sei que um paciente diabético, a gente tem que preencher todos os formulários para insulina, a gente tem que ver o diário de alimentação, a gente tem que conversar sobre várias coisas, às vezes ele tem outras doenças, a gente tem que fazer outros relatórios, tem que fazer outras receitas, mas a gente pode tirar 5 minutos. Esse paciente, às vezes, ele não está tendo aderência, e a gente pode tirar 5 minutos e fazer algumas simples perguntas, e ele ir para casa. Às vezes ele vai voltar 2 meses com essa resposta. Não há ainda nem teoria, nem estatística, nem esquema, nem protocolo, nenhuma receita devidamente estabelecida e estruturada cientificamente para a gente lidar com a dor, com a aceitação da doença crônica. Ou seja, a gente vai incluir o diabetes. Vamos continuar nas nuvens aqui, voltar um pouquinho para as nuvens. É fundamental a compreensão da necessidade de poder haver um preparo dos profissionais familiares e amigos para que eles possam contribuir com o contexto que envolve o paciente com o quadro de diabetes. Só que a gente pode sair das nuvens e ir para a prática. Vamos botar as mãos. A Ada fala que seria o ideal que a gente tivesse uma equipe multidisciplinar. Mas se a gente não tem equipe multidisciplinar, se eu sou uma enfermeira de uma unidade básica, eu posso montar um grupo de diabetes, eu posso acolher esse paciente, eu posso conversar com esse paciente, eu posso aprender ferramentas para acessar a aceitação desse paciente. Ah, mas ele precisa de um psicólogo. Sim, tem paciente que vai precisar mesmo. Você vai referenciar o paciente, você vai encaminhar, você vai, às vezes, ligar e pedir pessoalmente no local. Você não vai deixar de insistir. Mas vamos aprender as ferramentas, vamos colocar a mão na massa para fazer a nossa parte, para a gente começar a aceitar, para ele começar a aceitar. Então, a abordagem da aceitação em diabético, ela é da competência de quem? Profissional de saúde, familiar, amigo. E essa abordagem? Vamos parar 5 minutos do nosso atendimento, da nossa conversa com o nosso amigo, da pessoa que recebeu o diagnóstico, não só quem recebeu o diagnóstico, quem tem diabetes, às vezes eu estou com anos com a doença, né? E abordar com ela 2 perguntas simples. E o paciente começar a refletir sobre a aceitação dele. Como você se sente diante do quadro de diabetes? É simples isso, gente. Como você se sente diante do quadro de diabetes? Às vezes esse paciente chegou com a glicada para mim de 14. Em vez de eu explicar o que vai acontecer com os olhos e com o rim desse paciente, eu posso economizar essa fala e perguntar como você se sente, como você está. E ele vai esvaziar. E ele vai refletir. Outra pergunta muito simples. Doutora, mas eu não sou psicólogo. E se ele falar, o que eu vou fazer? Mulher especialista nisso. A gente conversa uma coisa assim, bem difícil com uma amiga. Ela só pega na nossa mão. Às vezes nos abraça. Às vezes não fala nada. Às vezes tem sabedoria para ficar calada. Mas a gente falou. Então, você aceitou o diagnóstico de diabetes? E aí eu tenho uma pista para vocês, para a gente clicar se ele realmente aceitou, que eu aprendi com um paciente meu. Você vai perceber se ele aceitou, se ele souber enumerar alguma coisa boa que o diabetes trouxe para ele. Eu tenho um paciente que ele é psicólogo, ele tem diabetes tipo 1, e ele fala, doutora, bendito diabetes. Se eu não tivesse diabetes, hoje eu seria alcoolista, eu sei que eu já teria usado drogas, e eu não seria uma pessoa com a retidão que eu tenho hoje. Então, bendito diabetes. Então, uma sentinela para a gente avaliar, opa, esse paciente aceitou. E às vezes uma vida inteira, e ele às vezes clicou, caramba, o diabetes me trouxe isso de bom. E cada um que vai refletir sobre isso. Então, você aceitou mesmo? Aceitou profundamente o diagnóstico do diabetes? Ou tal complicação nova que acabou de chegar do diabetes? Ferramentas. Aqui eu vou falar da Elizabeth Kübler-Ross, né? Ela é uma psiquiatra americana. E ela tem uma grande contribuição porque ela fala dos estágios da aceitação. Ela estudou a questão do luto. A psicologia tem usado muito em relação à doença crônica. E a gente pode fazer essa relação com o diabetes. E ela fala das fases do luto, né? Que a gente pode fazer uma relação com a questão da doença crônica. Etapa da negação, etapa da raiva, etapa da negociação, etapa da depressão e a etapa da aceitação. A neurociência é uma ferramenta. A gente falou de como se sentir, né?
A gente falou das 2 perguntas e a gente falou de como a gente pode estar se sentindo. Mas como é que a gente vai trabalhar a questão da aceitação? Tá bom, então eu estou percebendo que o meu familiar ou que o meu paciente ele não está aceitando direito. Que ferramenta eu posso usar para mim, para esse paciente, para essa pessoa, para o meu cliente? A neurociência, na verdade, ela está demonstrando cientificamente o que a gente fazia de uma forma intuitiva. É mais ou menos isso. Ela, na verdade, não traz coisas muito novas. A gente já fazia isso e já pensava sobre isso. Só que agora está deixando de ser intuitivo e está se demonstrando, se evidenciando cientificamente. Rotule os seus sentimentos negativos. Admita. O que eu estou sentindo agora? Eu estou me sentindo culpada, eu comi tal coisa. Eu estou frustrada, eu não queria estar toda hora verificando minha glicemia, eu não queria estar a cada 3 meses com o médico, eu não queria ter que abrir, olhar o meu exame lá e ver como é que está a minha hemoglobina glicada, eu estou com medo, eu estou com raiva, eu estou com ansiedade, nojo, estou com inveja de quem não tem. Então, assim, rotule seus sentimentos. Essa é uma ferramenta. Aqui só mostra a questão de uma ressonância magnética evidenciando isso. O outro hábito que o Alex Kolbe fala, ele fala de 4 hábitos, eu trouxe 2 para vocês. Então, o primeiro, rotule seus sentimentos, e o segundo, aprenda a agradecer, que é uma coisa que a gente já fazia de forma intuitiva. Acessando também a questão da espiritualidade, a neurociência está comprovando cientificamente que a gente precisa aprender a agradecer. Tá, mas e naqueles momentos em que eu não tenho vontade de ser grato? Que eu não tenho a menor motivação para ser grato. Na verdade, a gente pode cortar essa cena, a gente não vai negar. A gente acabou de falar que a gente vai admitir o que a gente está sentindo. Percebeu? Admitiu, não tem o que fazer naquele momento, vamos para aquela sabedoria de abaixar a poeira. E uma das formas de abaixar a poeira é pensar em outra coisa. Então, a gente pode começar a pensar em coisas e situações para ser grato. Ou seja, a neurociência está comprovando que só em a gente procurar motivos e situações para ser grato, a gente já muda como é que está o nosso cérebro, já muda os nossos sentimentos, já começa a sentir paz e bem-estar. Então, a gente tem aqui 2 ferramentas da neurociência. A espiritualidade, que sempre esteve muito interligada à questão da prática médica, da área de saúde, está sendo retomada e também estudada cientificamente. Tem várias definições, eu trouxe uma bem universal do Sullivan, em que ele fala que não necessariamente a gente vai estar ligando a questão de Deus. A ideia de buscar, a gente pode falar de espiritualidade com a ideia de buscar o bem-estar e o crescimento pessoal e analisar por si próprio o que valeria a pena no mundo. O Kuhn, ele é um dos mais reconhecidos a nível da questão do estudo da espiritualidade. O conceito que ele traz, ele tem sido usado em vários artigos científicos. E dentro da questão da espiritualidade, ele fala que é a aproximação do sagrado ou transcendental, através da busca pessoal de compreensão das questões da vida, que pode não necessariamente estar vinculada a uma determinada religião. Então, a gente vai falar de espiritualidade. Religião pode ser um instrumento para você acessar a sua espiritualidade. E por que acessar a espiritualidade? Por que a espiritualidade seria uma ferramenta para lidar com as questões, com as perdas, com a doença crônica, com o diabetes? Porque ela vai trazer um entendimento de sentido e propósito, né? Isso amplia qualquer situação, porque ele vai ajudar na nossa interpretação sobre a vida e as nossas experiências pessoais, porque vai nos ajudar no enfrentamento da doença, no enfrentamento da proximidade da finitude da vida. Completando, então, diante de todo o estudo que vem sido retomado em relação à espiritualidade, ela foi incluída, né, no conceito da OMS, e ela incluiu a espiritualidade em sua definição de saúde. A saúde seria o completo bem-estar físico, psicológico, social e espiritual. Então, isso é importante. Os trabalhos do Kuhn também têm demonstrado que, na prática médica, na prática da psicologia, a nível de consultório, os pacientes se sentem bem quando a gente aborda isso. É claro que a gente não tem tempo para grandes avanços em relação a isso, mas ele se sente bem em você perguntar se ele tem uma religião, se ele exercita a espiritualidade dele, e aí a gente pode fazer um link com a aceitação. A Juliane Piasecki, ela fez uma tese maravilhosa, em que ela reviu todos os últimos artigos, né, ela publicou em 2014, e em relação à espiritualidade, né, religião e espiritualidade, e ela concluiu algumas coisas. Ela disse que os ensaios clínicos realizados acerca das intervenções espirituais religiosas evidenciaram benefícios adicionais em relação aos grupos controle, né,
em que eles não existia essa prática da espiritualidade e religiosidade. E aí a gente teve redução dos sintomas clínicos, maior aderência aos tratamentos médicos e maior satisfação dos participantes em relação aos protocolos que eles estavam experimentando. Nessa revisão sistemática da Juliane, ela também percebeu redução significativa dos níveis de ansiedade, melhora dos sintomas depressivos sem alterações em qualidade de vida.